Evangelho de Mateus, capítulo 16, ao versículo de número 21. Amém? A palavra diz assim: desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprovar-lhe, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isto de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Amém? Pai, graças te damos pela tua palavra. Que teu Espírito Santo, ó Deus, possa, ó Deus, revelar, acomodar a tua palavra em nossos corações, e nós sejamos, ó Pai, despertados, restaurados, edificados, fortalecidos, renovados, ó Pai, pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, todos os empecilhos, todos os impedimentos, ó, todas as astúcias do diabo contra nossas vidas, para querer, ó Pai bendito, querer opor, querer impedir que o teu evangelho avança, que a tua vontade prevaleça, nós o repreendemos pelo poder da tua palavra. A tua palavra, ela tem poder. A tua palavra revelada, direcionada e conduzida pelo teu Espírito Santo, ela é poderosa. Assim seja, para a glória, para o louvor do teu nome. Amém, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse capítulo 16, ele traz um tema bastante relevante. Se você observar aqui logo no início desse capítulo, nós vemos aí os fariseus e saduceus pedindo sinal para Jesus. Logo à continuação também nós vamos ver também o fermento dos fariseus e desses saduceus, e logo à continuação a confissão de Pedro. Aqui nesses 3 versículos que eu li, vai relatar que Jesus, ele prediz a sua morte e a sua ressurreição. O versículo 21, logo na primeira parte, a palavra vai dizer assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. Olha bem, no início do ministério de Jesus, que Jesus convocou esses discípulos, logo no início, Jesus, ele já dava sinal a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Só que ao passar o tempo, quando chega aqui nesse, estamos falando aí ao passar mais de 3 anos, uns 3 anos e meio quase, Jesus, ele tem essa iniciativa de trazer a revelação completa da sua missão. Quando os discípulos ainda estavam no início, ele não se revelou de uma vez por toda para os seus discípulos. Isso também ocorre com nós também. Nós, ao conhecer a Cristo, ao receber a Jesus, de início, Jesus, através da sua palavra, pelo Espírito Santo, ele vai se revelando gradualmente, até nós chegar no nível de maturidade, para que ele traz por completo. E aí nós entendemos até mais além. Nesse início aqui, se pode assim,
desde esse tempo, Jesus começou. Ele começou o quê? Revelar para os seus discípulos a sua missão. E principalmente a respeito da sua morte, do seu sofrimento, né? E ele fala que ia para Jerusalém. Por que ia a Jerusalém? Jerusalém era a capital, né? Também era o lugar, o principal lugar onde se fazia todo o sacrifício. Com isso, ele já mostrava para os discípulos que ele ia ser morto, e aqueles sacrifícios que a qual eram praticados desde antes de Cristo, todos aqueles sacrifícios que fazia já apontavam, quando era pegar um cordeiro, um carneiro, e levavam para o sacrifício, tudo apontava para Cristo, já apontando, já estava dizendo ali o sacrifício de Cristo. E aqui fala que eles iam para Jerusalém, porque ali era necessário, era o lugar onde ia ser necessário ser ali. E ali ele ia sofrer muitas coisas, né? Dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, dos fariseus. É de suma importância que Jesus aqui, ele fala para os seus discípulos que ele ia sofrer. Ele ia sofrer pelas as principais autoridades, pelos fariseus, entende? Até mesmo pelos sacerdotes da época. Então, era bem difícil para os discípulos talvez entender isso logo no início, né? É tanto que se pode dar conta que quando nós aceitamos a Jesus no início, nós temos um período de glórias, né? De glórias, de bênçãos. Não que hoje nós não temos bênçãos, continuamos com as bênçãos, mas aqui tudo é novo, é novidade, não é? Quando a gente aceita Jesus no início, naqueles primeiros anos, muitas manifestações gloriosas, né? E muitos novos convertidos nem se fala muito, parece que não se vê as provas, né? As dificuldades, né? E isso ocorreu com Jesus também, né? Logo quando ele iniciou o seu ministério, pode ver também que o tempo todo Jesus fazia milagres, né? Os discípulos com ele presenciando tudo isso aí, e aquilo era uma glória, era um mover glorioso, né? Também naquele momento, naquele início, se Jesus fala, olha, está vendo essas autoridades, está vendo esses fariseus aí, eles vão me chicotear, eles vão se levantar contra mim. Eles não falaram isso, não disseram isso. E eu costumo dizer que biblicamente Jesus, quando nos chamou, ele chama, né? Ele chama nós, ele não dá muitos detalhes, né? Ele não fala que você o barco vai ter tempestade, como nós ouvimos falar na quinta, né? Ele não fala que vai vir o vento, não é verdade? Principalmente para o novo convertido, a pessoa que está se iniciando a caminhar com Cristo, né? E aí é a razão também que muitas das vezes eles se deixam de seguir Jesus, porque acham que é muito difícil. É tanto que numa ocasião, vocês conhecem bem o texto, que Jesus fala, né? Porque muitos estavam deixando de seguir Jesus, muitos haviam deixado, e Jesus ele olha para os seus discípulos e fala: olha, vocês querem deixar, porque muitos estavam dizendo, é muito difícil, quem pode, né? É muito difícil. Hoje as pessoas olham muito, falam, é muito difícil ser crente, como que eu vou ser crente, que eu vou ter que deixar de ir nas baladas, nas festas, vou ter que deixar de tomar, né? Tomar a pinga, né? Apesar que tem muitos crentes que estão na igreja e continuam tomando ela, né? Mas não deixamos não, senão é crente.
Tem muitos que estão na igreja e continuam, né? Tomando, outros continuam antes da igreja, continuam no chamado do diabo. Mas eu não tenho medo de falar o que está mudando, tá? Isso, eles até sabem que essas coisas não é coisa de crente. Não é. E onde entende que uma pessoa ao vir para Jesus no início, ele vem com tudo isso. Ele vem lá com seus vícios no cigarro, seus vícios das drogas, seus vícios do alcoolismo. Ele vem lá com, entende, com a pombagira que seja. Ele vem com tudo isso. Só que Deus vai transformando essa pessoa, entende ou não? Vai transformando e ele vai deixando, com a ajuda de Deus, com a graça do Espírito Santo de Deus, Deus vai nos moldando. Aí aquele que era mentiroso já não mente mais, aquele que fumava já não fuma mais, aquele que bebia já não bebe mais, aquele que prostituía já não prostitui mais, aquele que brigava já não briga mais. Não era assim? E vai indo, ela vai moldando a gente. Agora tem alguns que eles continuam, entende? Passa os anos e ele continua. E aí ele acha também, ou eles acham, alguns pregadores ou pastores, ou quem seja, dirigentes, que parece que passa o banho ali, né? Como fala, passa o pano e não prega, não fala o que deve ser falado. Então, Jesus aqui nós vemos que no início ele deixou, auxiliando, pouco a pouco ele foi revelando isso para os seus discípulos. Mas aqui ele fala, olha, esses homens aí, esses principais autoridades, eles vão se levantar. Eles vão se levantar. Você acha que quando Jesus chamou os discípulos lá, ele falou para os seus discípulos lá, que, ou para o mesmo Paulo, o sofrimento que eles passaram, que ele iria passar? Não chegou diretamente Paulo, né? E aqui Jesus ele começa a falar que ele havia de sofrer, ele ia ser morto, e ele havia de ressuscitar ao terceiro dia, né? E aí vem o versículo 22, e diz assim: e Pedro, chamando a parte, quando Pedro viu tudo isso, Pedro chamou Jesus à parte e começou a reprovar. Olha bem, começou a reprovar. Sabia que tem pessoas que reprovam? Entende ou não? Reprovam. Tem pessoas que me reprovam. Já me reprovou, ou não aceita a palavra. Não é eu que eu sou bom, não aceita a palavra que, entende? Ou o ministério, não, eles não acordam, né? E às vezes você fala assim, mas como você pode, como pode ser um dirigente, pastor dirigente, assim? Entende? Para mim já falaram isso. Creio, né? E agora, olha bem, irmãos, e quem era Pedro para falar aí? Pedro era assim com Jesus. Ou seria, os escribas fariseus, inimigos de afora. Pedro, inimigos, representa os inimigos de além. Agora, esses inimigos de além pode ser dentro da igreja, pode ser dentro da sua família, pode haver esse tipo de pessoas que vão te reprovar. Por quê? Por conta de certas ações, atitudes ou palavras que você faz. E eu gosto muito de tomar o meu exemplo, né, do que acontece comigo, para que você entenda bem a mensagem. Isso eu faço não somente assim, ou pode ser, isso pode ocorrer na família ou pode ocorrer fora da família. Você dá uma distanciada de alguém, você já distanciou de alguém assim? Mesmo de família, ou irmão, ou irmã, ou irmão da igreja, você, né? Não estou falando que eu odeio, que eu pastorei, não, isso aí não. Mas tem irmãos,
né? Você conhece, que talvez você tinha uma afinidade mais próxima e que, de acordo com as ações, de acordo com o procedimento, você dá uma puxada de freio. Eu já fiz isso. Eu já fiz. E eu creio que você também já fez, sabe? Não, sabe que eu vou dar uma. Aí eu já fiz isso até com um irmão meu também, eu já faço. Aí o que acontece? Aí ele vem e fala assim, ué, que pastor dirigente? Assim. Aí, não é que você está com mágoa. No meu caso, não é mágoa não. Não, sabe o quê? Manter um pouco mais distante. Olha bem, Jesus, isso correspondeu, claro, na proporção aqui é totalmente bem, eu tomo esse exemplo nosso, mas aqui a proporção de Jesus era muito mais. Jesus, quando ele fala que ele havia de sofrer, que ele havia de morrer, que havia de ressuscitar, Pedro chama e o reprova. Começa, repreender ou aconselhar Jesus. Quis aconselhar Jesus. Olha bem, é complicado, porque se você ver nos versículos anteriores lá, nesse mesmo capítulo, Jesus tinha elogiado Pedro. Entende, não? Nós temos que tomar muito cuidado com os elogios, muitas das vezes, né? E saber lidar com isso, porque lá Pedro havia recebido uma revelação. Se você ver aqui a confissão de Pedro, né? No capítulo 16 vai falar a confissão de Pedro, quando ninguém sabia, Pedro recebeu pela graça, né? Claro, o carinho que ele tinha a Deus, pelo amor que ele tinha a Deus, e a vida espiritual que ele tinha com Deus, ele recebeu a revelação de quem era Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Né? Quando ele confessa, a confissão, ele confessa e fala isso. E aí Jesus dá um elogio e fala, não, quem revelou isso foi Deus, o Espírito Santo, né? Que revelou. E Pedro, imaginamos, né? Ele estava todo cheio, né? E às vezes irmãos, nós também temos que aprender fazer elogios e aprender a receber eles, né? Alguém chegar para você, alguém chegar logo, que bênção, que louvor bonito, seu louvor, Senhor, esse sinal que você me ensaiou, né? Não é verdade? Porque não vem dizer para mim ou para quem seja, se você quer louvar bem, louvor bem, você tem que ensaiar bem. Se eu quero pregar a palavra e transmitir aquilo, né, eu vou ter que estudar ela. E chegar aqui, o Espírito Santo de Deus vai me dar aquilo que é necessário, mas que eu estudei, que eu meditei. Não é assim? Aí alguém chega para o Senhor, mas a palavra, né? Isso não é bom a gente fazer isso, você deve fazer isso, deve fazer. Às vezes nós temos dificuldade de fazer isso, né? E alguém pode até pensar, não precisamos. Claro que nós precisamos, nós somos humanos, não é verdade? Somos sentimentais, entendeu ou não? É bom a gente fazer isso. Só que ao mesmo tempo, quando você receber esse elogio, você também tem que saber lidar com ele, né? Saber lidar com esse elogio, não deixar isso subir demais, não é verdade? Está entendendo ou não? Amém. Não deixar isso subir demais. E isso ocorreu anteriormente com Pedro. Chega aí, quando Jesus fala isso, ele, no impulso da carne, já entrou a carne. Anteriormente, tinha entrado o impulso do amor a Deus, a sua vida com Deus, sua vida espiritual. Aqui já entrou o impulso, talvez, do carinho que ele tinha também por Jesus, por ele era amigo de Jesus, caminhava com Jesus, era um discípulo de Jesus. Só que ao mesmo tempo também entrou também a carne. Entrou a carne. Aí, só que não foi só a carne.
vamos ver aqui que entrou foi o diabo mesmo. Sabia? Entrou foi o diabo mesmo. É o que Jesus vai falar aqui. Aí nós vemos, irmãos, o perigo que nós temos, nós aqui, ao mesmo tempo, né? Possamos ver um lado forte, um lado espiritual nosso, e do outro lado temos o lado carnal e o lado do diabo também. É isso que ele mostra aqui. Ó, ele dizendo assim: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Quando Jesus fala, eu vou morrer, eu vou sofrer. Quando nós falamos, ele já tinha ensinado esses discípulos e ensinado que ele tinha de sofrer né? Para cumprir a missão dele. O propósito dele era esse. Eu vim para isso, né? Eu vim para isso. E Pedro fala: não, de modo algum está acontecendo. Não vai. Aí Jesus fala para ele assim: arreda-te, Satanás. Olha, um homem que anteriormente havia sido, né, elogiado, recebido revelação. E é o grande problema hoje de muitos. É isso que acontece. Que eu costumo dizer: uma coisa sou eu, ou sou eu aqui em cima do culto. Uma coisa é o pastor em cima do culto, e muitos idolatram demais. Outra coisa é as 24 horas. Que aqui é um período de a mensagem de 1 hora, 40 minutos, né, 30 minutos. E Deus, com a sua misericórdia, não é verdade? Uma coisa é você aqui dentro da igreja, não é? Outra coisa é lá na casa, não é? Lá no trabalho, lá na rua, não é verdade? E aí muitos não entendem, e aí muitos se espiritualizam tanto, falam: não, mas aquele pastor lá não pode ter ocorrido isso, ele não pode ter falado isso. Pedro falou, e falou para Deus de Jesus. Não, o senhor está errado. E tem pessoas aí que sabem tanto, que são mais que Deus também. Sabia? Que você, por isso que às vezes o trabalho pastoral não é fácil. Aí você ensina, você fala: irmão, mas a pessoa não entra, não, a coisa não digere, eles não conseguem digerir. Sabe por quê, irmãos? É porque deixa a carne tomar. A carne prevalece. E o diabo faz uso. E o diabo, de todos os meios, queria barrar a missão de Jesus. Entenda, senhor? Queria que Jesus não chegasse, desistisse do caminho. Eu estou indo para Jerusalém. É aqui, fala lá, né? Começou Jesus Cristo mostrar aos seus discípulos e é necessário seguir para Jerusalém. Ele ia para Jerusalém. E o diabo quis, de todos os meios, colocar um impedimento para que Jesus não fosse a Jerusalém fazer o sacrifício. Hoje é a mesma coisa, irmão. Eu poderia, por vários temas, estudar essa palavra aqui. Você descobre tantos temas, né? Eu coloquei um tema, a maldade dos inimigos e a paciência infalível de Cristo. Que aqui nós vemos a maldade das principais autoridades. Que Jesus foi ignorado, massacrado. Começou por quem? Pelas autoridades. Aí nós vimos aqueles homens, os inimigos, e o diabo estava metido neles com a tal forma, e eram pessoas, esses escribas, saduceus, né, os fariseus, os
veemente, tão forte, né? Cheio de maldade. E aí eu coloco a maldade versus a paciência infalível de Cristo. Daí vem Pedro, né? Que tá, eu imagino o Tiago, agora que eu vou pegar ele. Entenda não? E agora que eu derrubo ele, agora que eu vou impedir, ele não vai chegar. Ele não vai concluir essa missão. E que Jesus já estava falando para os seus discípulos que iria para Jerusalém. E o diabo queria tirar Jesus do caminho. É o que acontece com nós hoje. O diabo hoje, o principal ponto do diabo hoje é que nós, não é tanto nem tirar nós do caminho, não, é que nós não falamos desse caminho, não falamos desse Jesus, que nós ficamos extasiados, adormecidos, acomodados, até que nós ficamos aí. Esse é, entende ou não? Às vezes você não está nem tirado da igreja, que nós possamos estar dentro da igreja e não como Pedro, porque Jesus, não, eu vou ter que sofrer, porque para o meu projeto, a minha missão se completar, e eu vou ter que morrer. Não, mestre, você não vai morrer. Entende? Não, Jesus falou, não, eu vou morrer, eu vou ter que sofrer, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E ele fala, não. Isso é hoje, irmãos, é a pregação do Evangelho que nós temos que pregar. E aí o diabo hoje ele cria tantas coisas da carne, desse mundo. Porque aqui Jesus falou para o diabo, para Pedro assim, ó, tu és pedra de tropeço. Pedro tropeçou nesse caminho, né? Porque não cogita as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Hoje, qual está sendo o nosso impedimento, os tropeços? As coisas dessa vida. Entende, irmão? As coisas desse mundo. E aqui Jesus deixa claro, arreda Satanás. Sai, eu estou indo. Sai da minha frente. Aleluia. É o que Jesus falou aqui. Arreda, tira. Sai do meu caminho. Entende? Coitado de Deus, Senhor. Deixa eu achar o é forte. Entende? Misericórdia, Jesus, não, meu Jesus, não, pense isso não, não deve ter. Que Jesus, é o que Pedro falou para Jesus. E aqui, irmãos, qual é o foco principal aqui? Jesus revelando isso para os seus discípulos. Jesus, ele traz o sofrimento dele para completar, para cumprir a missão do Pai, que seria necessário ele passar por esse sofrimento para que o mundo fosse salvo. Mas ao mesmo tempo ele está mostrando com isso para os seus discípulos: vocês também vão ter que sofrer, tá? Eita Deus. Entendeu? Ó, com isso é o que ele está ensinando para esses discípulos. Isso é tanto, se você seguir a continuação, o próximo tema que vem a continuação vai dizer: os discípulos de Cristo devem levar a sua cruz. Está falando de renúncia, está falando de sofrimento. Amém, Jesus. Entende, irmão? Então hoje, o que o diabo quer colocar em nós para ele impedir que nós façamos a missão? Assim como ele queria impedir a missão de Cristo, hoje a missão de Cristo ela continuará através de mim e de você. Entendeu não? Essa missão aí. Só que nós temos que estar dispostos a sofrer. Mas alguém fala não, ou alguém fala não. Nós mesmos às vezes falamos, não, eu não sou. Não, chega de sofrimento. Eu não mereço ser humilhado. Viu lá? Né? O que falaram de mim? Entende? E te humilha, né? Aí vai falar que as pessoas se apegam muito a cargos, né? A cargo. Ah, pastorzinho não quer te humilhar por isso, ou não te chamar de pastor. Eu não me importo com isso não. Isso é irmão.
para fazer missão lá no Peru, e eu não tinha nem certificado, nada, não era nada, e até hoje não sou nada, não sou nada também não, entendeu? Não? Nada assim na igreja, não fazia nada na igreja, irmãos, só ia lá e buscava a Deus, esse daqui, isso eu não fazia. Por isso aí, quando tinha culto lá eu ia, quando tinha vigília eu ia passar a noite no monte, na igreja, e aí de repente Deus vai e me chama, e aí, mas na igreja tinha, como até hoje tem, entendeu? Muitos, obreiros, presbíteros, pastores, não é, eu falo aqui, não é falando mal, mas você entende, e que é mal ter na igreja vários obreiros, não, é bênção, ter na igreja vários presbíteros, é bênção, ter vários pastores na mesma igreja, é bênção, só que não pode estar lá acomodado, esquentando o banco, sim ou não? É uma bênção ter na igreja aí 10 presbíteros, 5, 10, 30 diáconos, ter na igreja 3, 4, 5 pastores, que é o pastor principal, mais os 4 lá, é bênção, só que se eles estão lá, esquentando o banco, sabe, aí, pastor fulano e tal. O que é isso? Não é verdade? É um canudo como Pedro, entende? Que não entende as coisas espirituais, que Jesus falou assim, ó, para Pedro, porque não cogita das coisas de Deus. Tu só pensa nas coisas lá desse mundo, tu só pensa na carne, só pensa no dinheiro, só pensa nisso. Está falando isso. Só pensa no governo. Porque Pedro pensou, não, tu não vai morrer, tu vai ser o governo. Tu vai ser o rei, tu é o rei aqui. O rei governa. Jesus era rei e é rei. Só que não rei desse governo do mundo, aqui desse mundo aqui, governo humano. Apesar de que ele governa também. Todos aqueles sujeitos que experimentam a palavra de Deus, entende que aceita Jesus Cristo, ele começa a ser o rei. Aqui também, ele quer governar aqui. Mas no contexto espiritual, né? Ligado à sua palavra, nos direcionando. Mas Pedro, talvez, e muitos outros, pensavam que Jesus, ele veio para ser um rei humano. E aí Jesus fala, só coisa das coisas desse mundo, sai isso, mas não quer sair isso. Agora imagina hoje, se é no tempo de hoje, pensa comigo, no dia de hoje, se alguém falar, faz uma oração dessa que repreender, sai Satanás. Eita Deus. Me chamou do diabo, não vai lá. E aí Jesus chamou do diabo. Olha, arreta-te, Satanás. Sai do meu caminho. Tu não vai me impedir. É contra as palavras. Eu vou cumprir minha missão. Eu vou morrer sim. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E todo aquele que crê, né, que me receber como Senhor e Salvador, será salvo, meu. Para que o mundo seja salvo, meu, eu tenho que morrer. Aleluia. Igreja, para que o mundo seja salvo, nós temos que pregar. Glória a Deus. Tu tens que falar. Amém, Jesus. Nós temos que anunciar e falar. Nós temos que orar. Eita Deus. Não é? Porque certa manhã a turmada está lá, bailando lá, dançando e tomando. Está na cara. É o diabo. Mas às vezes ele pensa só aquilo é obra do diabo. Pedro caminhava com Cristo, irmãos. Não é? Pedro caminhava com Cristo. E era diabo. Ele fez uma obra do diabo. Estava cogitando as coisas do diabo. Então nós temos que tomar cuidado com essas balanças que nós temos, né? Sabe essa balança? E um dia nós estamos bem espiritualmente, né? Por isso que muitas vezes alguém não acredita. Você viu lá o que ele falou? Como pode? É porque aquela salada que todos nós falhamos.
coisas, que coisa que não é de Deus também. Mas aí a palavra vem justamente para fazer o que? Nós vamos cuidar, né? Vigiar. Então vamos ver exemplo de quem? De Jesus. Então observamos aqui os inimigos de afora e os inimigos de adentro. Pedro representa os inimigos de adentro. Esse posicionamento de Jesus, vimos aí a paciência. Quando nós olhamos Jesus chegar em Jerusalém, e aí nós vimos ali ele resistente, né? Foi lá no monte das oliveiras, lá no Getsemane, orar, agonizando ali, pacientemente, orando ao Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Está difícil, mas pacientemente ele vai ter todo, depois, né? Colocou a cruz sobre Jesus, né? Depois de haver chicoteado ele, colocou aquela cruz, e ele se aguentar pacientemente, ele batendo, levantava, caía. Certo? E a palavra fala que de repente apareceu um sirineu, né? Que é um campesino, como diz, lá na roça. Lá, viram de lá e obriga ele a carregar a cruz um pouco, né? Esse sirineu por ele falar, sabe o quê? Se vira você aí, eu não você não. Mas ali nós entendemos que hoje nós temos que ser sirineu. Jesus está falando assim, carrega a cruz, carregar a cruz é nós sofrer, é nós também ser humilhados, leva o evangelho, fala. E aí nós somos deles humilhados, ignorados. Pessoas não entendeu? Como já falei antes. Como pode? Você é crente? Nem parece. Não é assim? Você passou dirigente? Não é. Como você fala isso? Como você fez isso? Entende? Mas aí nós vemos, né? Jesus sendo ignorado por Pedro. Pedro, como uma pedra de tropeço no caminho de Jesus, Jesus fala, sai do meu caminho, tu não vai pedir um voo para Jerusalém. A mesma coisa é a salvação. Jerusalém também simboliza a Jerusalém celestial. Traz sim, nós irmãos, a nossa pátria é lá no céu. Aleluia. Não delitamos, não vamos permitir que as coisas desse mundo aqui, invadem nós. Nós precisamos sim envolver com elas das coisas aqui. Temos, né? Temos de observar o governo, temos de orar por ele, temos. Se vocês têm um chamado de Deus para entrar na política, entra, também entra. Entendeu ou não? Pode entrar, não vamos pensar que é coisa do diabo também, então. Não é assim, e com isso, por isso está desse jeito aí. O diabo conseguiu meter na mente da igreja que lidar com política do diabo. Por isso que não é desse jeito aí. Os homens bons, né? Não se posicionam, mal se posicionam. Não é assim? Então, nós temos, irmãos, de entender que a missão de Cristo para nós só vamos fazer ela quando nós entendemos que Cristo sofreu, né? Morreu, ressuscitou para salvar. E hoje nós também temos que sofrer. Tem, como diz aqui, tem que haver renúncia. Tem que renunciar, né? E aí, se nós olharmos lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, esse diabo que havia infiltrado na vida de Pedro, né? Olha, o bicho é astuto, irmãos. No capítulo 4 ele já lá no início do ministério de Jesus, o versículo 3, olha o que ele diz: então o tentador se aproximou e disse: se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava lá com Pedro e disse, porque como Pedro falou, não, meu Senhor, meu Jesus, não, tem compaixão de ti. Aqui o diabo, olha a voz do diabo aqui também.
pedra angular. Que o fundador da igreja, que é Cristo, que não é Papa que é fundador da igreja, não, Pai. O fundador da igreja é Cristo. E ele, Cristo, tinha falado de Pedro. Era uma pedra de cima, uma pedra angular. Ele pela revelação, não que Pedro era a pedra, mas pela revelação da palavra, que a palavra, Cristo, é a pedra viva. E aí, este homem, que o mesmo Jesus que elogiava, saiu uma palavra do diabo na boca dele. O que nós aprendemos é aprendemos ter um ouvido atento com o discernimento do Espírito Santo para entender quem é que está falando. Se é Deus ou o Senhor, até na boca dos santos homens de Deus. Aqui eu pregando aqui, você tem que ter o discernimento da palavra, tem que ter o conhecimento. Não, é palavra de Deus. Entende, não? E ali, antes, o diabo já tinha falado para Jesus: eu conheço a tua voz muito bem, eu sei quem tu és. Jesus conhece muito bem o diabo. O diabo nem sabe quem é Jesus. Se lembra quando Jesus foi lá no Gadarenos, chegou lá na terra do Gadareno, de longe o diabo: Jesus, filho do Deus Altíssimo, que tem me conjuro. Caiu fora. Viesse nos atormentar antes do tempo, ele sabe que o tempo dele está contado. Aleluia. Por isso que ele quer de todos os meios nos impedir e colocar no nosso caminho, para nós podermos ter posição de crente, posição firmes, e falar: eu vou para Jerusalém, eu quero ir para o céu, eu vou chegar. Aí o versículo 6, o diabo fala de novo. Ele diz: se tu és o filho de Deus, atira-te abaixo. O diabo falou para Jesus: se tu és o filho de Deus, atira-te para baixo. No versículo 10, Jesus fala assim: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás. É o mesmo que falou para Pedro. Ou seja, para Satanás que estava infiltrado na vida de Pedro. Às vezes nós vemos as pessoas, entende? Nós temos, irmãos de Deus, discernimento, examinar os espíritos. E aqui nós vemos Jesus falando: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Aí o diabo chega muitas vezes, não tem problema não. Ele sabe que Deus sabe que eu sou fraco. Ai, meu Deus, sabe que eu sou fraco. Vou fumar só isso, tá? Aqui dentro quem fuma. Não é verdade? Eu quero ver. Chegou me fumando dentro da igreja? Não. Tem crente fumante que toma, que bebe, que prostitui, está dentro da igreja. E eu não, irmãos, eu quero que você entenda, quem estiver assistindo e vocês aqui, que essa atitude é coisa que tem na vida de todas as pessoas. Só quem tem, se de verdade nós aceitamos a Cristo, Ele vai nos transformar. Ou não? E se você não alcançou essa transformação, essa mudança, ora por isso. Entende? Não? Porque se alguém vê, sabe que você é crente, de repente você lá fora está aí, tomando, está aí em palavreados tortas. Se nós não vigiar, entende ou não? Agora também tem aquela coisa, não é porque você é crente que você vai, né? Entende ou não? Eu não falei outra vez do rapaz lá, da cópia de chá. Não é porque eu sou crente que eu vou deixar as pessoas aproveitarem de mim também. Se não é que você é crente, vai deixar as pessoas cantar o seu coro. Não é verdade? Porque tem aí o diabo todo lá. Ele é astuto, irmãos.
E aí, ó, eu quero, para finalizar aqui, que você abra sua Bíblia aí no livro de 2 Timóteo 2,12. Segundo livro de Timóteo. E eu li no início e vou terminar. No início do culto eu li e vou terminar com essa mesma palavra. Lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo. Entende? É o que Jesus quis mostrar e ensinar para os seus discípulos através da sua morte, que a missão de salvar o mundo é de morrer. E para dar continuidade, os discípulos também haveria de sofrer. E o apóstolo Paulo, ao seu discípulo Timóteo, ele fala: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual eu estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos. Porque Jesus falou para Pedro: sai, e eu vou ter que morrer sim, eu vou ter que suportar. Não é muita dor para ti, mestre. A morte de cruz é muito forte, mestre. É muito dolorido, é muita dor, tudo é muito bom. E Jesus falando assim: eu suporto. E o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, está falando aqui, ó: por esta razão tudo suporto, por causa dos eleitos. Eita Deus, aleluia. Para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Como? Com eterna glória. Aleluia. Por isso, nós temos de sofrer. Nós temos de passar humilhação, passar dor, entende ou não? Passar prova e resistir a isso. Talvez não entende porque a gente somos provados. E tem vários tipos de provações. Entende? Agora eu quero ver você passar a provação e passar firme. Não é? Que às vezes tem na hora da aprovação, ele se escafete. Não é? Som, desaparece. E aí eu vou ter que. Jesus ou não, eu vou passar. Eu vou passar pela cruz. Por pouco. Né? E aí o apóstolo Paulo está falando a mesma coisa. Para obter a salvação que está em Cristo. Só em Cristo a salvação. Fiel é essa palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Aleluia. Se perseveraremos, também com Ele reinaremos. Nós vamos sofrer com Ele, mas também vamos reinar com Ele. Aleluia. É o que Ele está dizendo. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Entende? Irmãos, quando Pedro negou Jesus, você não viu Jesus repreendendo Pedro? Você entendeu? Quando Pedro pecou, foi um pecado também, né? Ele negou Jesus. Você não vê, mas quando Pedro, ele tem uma atitude da carne, uma atitude maligna, o diabo nele, Jesus repreende. Também, você não vai encontrar que Jesus estava com ressentimento e ficou magoado. Não. Por isso que muitas das vezes, qualquer coisa que você fala hoje, ele tem que falar a verdade. E a verdade, muitas vezes, ela é dura. Não é? Ela é dura, a verdade. Só que não quer dizer que a pessoa está falando porque está com raiva. Não é? No caso de Jesus, ele não tinha nada pessoal contra Pedro. O negócio dele era fazer a missão dele. O negócio dele era cumprir a vontade do Pai, era salvar o mundo. Entende? Ele não sai do caminho, Pedro. E diz: se somos infiéis,
ele pode negar a si mesmo, de maneira nenhuma, como disse aí, de maneira alguma. Ele pode. E eu quero ler mais um versículo, e vou parando aqui. Eu quero ler Gálatas. O Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha o que diz. O apóstolo Paulo falando aos Gálatas. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Entende? Então, nós sofremos, irmãos, e esse sofrimento você vai conseguir levar quando você olha para Cristo. Você vai olhar o que Cristo fez por ti, né? Aí você olha para Ele, aí você vai entender que não, Ele já sofreu por mim, né? E como eu estou na carne, se viver agora, Cristo está em mim. Cristo está em mim. Se Ele aguentou, e eu também vou aguentar. Ele vai te dar graça. Ele nos agracia, né? Com a sua graça, com o seu espírito, com a sua bondade, com o seu amor. Ele vai nos capacitando cada dia, né? E seja que seja o sofrimento que você está ou estará, Ele vai te dando graça. Então aprenda isso. Quando você estiver em uma situação de dor, de sofrimento, né? Faz como Jesus, né? Pai, se for possível, passa de mim, mas se não, me dá graça aí, seja feita a tua vontade. Me dá força, Senhor. Entende ou não? Me ajuda aí. E não deixe, irmãos, a carne, as coisas desse mundo te impedir de levar, de pregar, de anunciar o Evangelho. Amém? Porque tem dia que você não quer, não é verdade? Parece que você não quer nem sair para nada, ou não quer nem falar, não quer nem ver ninguém. Não é assim? É. E aí, mas se você falar, não deixa isso invadir você, não. Entendeu? Se posiciona que o Espírito de Deus vai te dar na hora certa, a palavra certa, vai te confortar, vai te consolar. Amém? Nos colocamos em pé. Aleluia. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. Se sofreremos com Ele, também reinaremos com Ele. Glória a Deus. Aleluia. 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 Pai, eu quero nesta manhã pedir ao Senhor que derrama sobre nós essa paciência infalível tua sobre nós, no meio das provações, no meio das dificuldades, no meio das tentações, assim como o Senhor foi tentado por Satanás. Depois os fariseus, os escribas, as autoridades se opuseram contra ti. Depois Pedro, mesmo os seus discípulos estavam ali. O diabo quis de todos os meios usar todos os meios para poder, ao Pai bendito, impedir a missão, mas não impediu. Que nesta manhã também o Senhor, ó Pai, esteja nos capacitando com essa paciência. Capacita-nos com paciência invencível, essa paciência perseverante na oração, para prosseguir, ó Pai bendito, anunciando esse Evangelho. Tem muitos aí que serão salvos, serão os seus eleitos, que vai encontrar com essa salvação que está em Cristo Jesus. Mas para isso nós temos que pregar. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ajuda a tua igreja, ajuda a tua filha, o teu filho,
aqui, ó Pai bendito, a perseverar na paciência. A um talvez no meio da dor, a um no meio, ó Pai bendito, ó Senhor Deus, sendo, ó Pai, escarnecido por pessoas que talvez não esperávamos, ignorado por pessoas talvez tão próximas. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, te damos glórias, te damos louvores e te pedimos, ajuda-nos em nome de Jesus. Ajuda a tua igreja, ajuda a tua filha, Senhor, a suportar, e aí firme, e nesse caminho, e ir e chegar a Jerusalém. Assim como o Senhor estava determinado, não vamos para Jerusalém, nós vamos para o céu, nós vamos para Jerusalém celestial. Amém? Deu a paz ao Senhor.